levante a voz. Aldo Ramos, nosso consultor jurídico, a dica do Aldo, né? Para você ficar fera na economia. Bom, agora muito mais avaliações, né? O Banco Central trouxe dele. Você acompanhou aí o relatório que ele apresentou. Dá para ficar otimista em relação ao que vem por aí 2018, que eu tô sentindo, pessoal, tem gente que tá reclamando, tem gente que tá com medo. Eu não sei se é o efeito de Santo Antônio de Jesus, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, das empresas de fora aqui. No ramo de supermercado, por exemplo, Aldo, o sindicato, a associação de supermercados, eles se queixam muito da entrada de grandes redes que acabam com vários pequenos. Não sei se isso está acontecendo aqui também. Eu não sei se a queixa do pessoal é nesse sentido, ou se a economia como um todo que não está tão bem como o governo diz. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo alguns ramos vendendo bem, né? Bom dia, Aldo. Bom dia, Léo Valente, bom dia, ouvintes da Rádio Andaiá, bom dia, Joyce, bom dia a equipe daqui da Rádio Andaiá. Léo, eu fiz uma análise aqui do relatório de estabilidade financeira do Banco Central, né? Então, qual é a perspectiva para 2018? Então, o Banco Central realmente fez o seu dever de casa. Então, buscou as alternativas, a taxa de juros de 13% que iniciou hoje está com 7%, a inflação 2,8%, sendo que a meta era 4,5%. Como é o nome? Houve a interrupção do crescimento do desemprego, Léo, hoje está em torno de 12 milhões e 700, então a gente sabe que aí houve uma estabilização em relação a isso. A questão do desemprego não está avançando. Não está avançando mais, né? Então houve uma estabilização, está em torno de 12 milhões e 700, a gente precisa efetivamente ainda combater bastante isso aí. O risco de crédito às famílias, houve uma redução, porque a inadimplência, tanto das famílias quanto das empresas, era algo bastante preocupante, Léo. Eu, por exemplo, ficava com a crise política e econômica, eu ainda ficava meio cismado com a questão da crise no sistema financeiro, a exemplo do que aconteceu em Portugal, na Espanha, Irlanda, na Grécia. Então eu, no meu interior, lá no meu silêncio, eu ainda tinha uma preocupação muito grande em relação ao sistema financeiro, porque eu vinha acompanhando o endividamento das empresas, o endividamento das famílias, e era algo assustador. Dentro do banco você sente bem isso? A gente sente, percebe isso na prática. Só que o Banco Central, Léo, tem uma equipe maravilhosa e conseguiu efetivamente estancar, tomar as medidas de forma tempestiva para estar controlando essa questão aí. Então, há uma recessão, essa recessão a gente vê que pela questão do PIB há uma sinalização de crescimento de 0,91, então houve um estancamento aí dessa questão da recessão. Fala-se na questão da sustentabilidade fiscal, em função de algumas reformas que está para acontecer aí em 2018, não é isso? Agora há uma preocupação, e aí a gente vai dar um toque para todo o pessoal em relação ao crédito imobiliário, Léo. Houve realmente um crescimento na inadimplência e a gente alerta... E aí o governo freou, né? E aí a gente alerta para você, minha amiga, que os bancos, eles estão preparados para negociar. Não deixe, não fique preocupado, vá lá, Caixa Econômica, Banco Brasil e todos os bancos, com o imóvel que você fez o financiamento, os funcionários lá e o banco estão preparados para negociar essa dívida. Então, como há uma preocupação em relação ao crédito imobiliário, então vá lá, busque reestruturar sua dívida, renegociar sua dívida e procure começar o ano 2018 com bastante tranquilidade, buscando outras alternativas. Se for o caso, busque a carência, não deixe ficar inadimplente, porque isso sofre comissão de permanência, cobre multa. Então eu já, com alguns clientes, já mantive, a gente já propôs a Caixa Econômica e houve a concessão da carência, né, até você se estabilizar. Então, busque essas alternativas, vá ao banco, porque o Banco Central sinalizou uma preocupação em relação ao crédito imobiliário. Então, que a gente
tome a nossa iniciativa, faça a nossa parte, porque os bancos estão preparados para estar rescalonando. Você fala negociar. Negociar, Léo. E no primeiro momento... Essa inadimplência, você acredita que foi muito também efeito da crise ou foi... Efeito da crise, Léo. O pessoal não poder pagar. O pessoal não pôde pagar, mas é importante que a gente saliente que os bancos têm uma alternativa de conceder uma carência. Então você fica pagando o seu juro dentro da normalidade e você consegue pegar, por exemplo, um prazo de 6 meses. Eu preciso de 6 meses aqui para reestruturar e tal. E o banco, com certeza, você demonstrando que sua capacidade de pagamento houve um prejuízo, que você realmente não está com sua capacidade de pagamento adequada para estar honrando aquele compromisso, vá lá e negocie. Então, Léo, em relação, quais são as sinalizações positivas para 2018? A gente já percebe que as famílias, houve um crescimento de consumo das famílias, né? E então, em relação às empresas, houve um decréscimo de utilização de crédito. Então, nos últimos 12 meses, houve um decréscimo de 8,3%. O crédito geral houve 1,4%. Em relação às famílias, então é bom que as empresas estejam atentas, porque houve um crescimento de 5,6% no consumo das famílias. Enquanto o crédito para a pessoa jurídica houve um retrocesso em termos de 8,3%. Então, talvez já no ano 2018, já seja um momento ideal das empresas já se prepararem para esse crescimento que está acontecendo em relação às famílias e readequarem, fazer os seus investimentos, porque a gente tem que procurar esse otimismo, porque, Léo, se todo mundo ficar com pensamento pessimista, o próprio pensamento pessimista faz com que a coisa atrase muito mais. Agora o pessoal vai influenciar um pouco na economia esse valor da poupança aí de quem entrou com a ação? É um valor significativo a ponto de influenciar? É um valor significativo, Léo, em torno... Porque tem gente que vai, logo, os valores até 5 mil reais, acho que até 20 mil. 5 mil reais, Léo, não vai ter desconto nenhum, o cara vai receber não vai ter parcelamento, certo? Não vai ter parcelamento, ele vai receber à vista. Quem tem para receber de 5 a 10 mil vai receber em 3 parcelas semestrais. Mais de 10 mil receberá em 5 parcelas semestrais. E quem tem acima uma ação civil pública, essa daí terá o pagamento em até 7 parcelas. Léo, a inadimplência das famílias ficou em torno de 3,9%, enquanto das empresas 3,4%. Agora, Léo, o que foi com que os bancos suportassem isso? Eu que vinha acompanhando, eu ficava assim horrorizado com o montante que era colocado em perdas nos bancos. Mas uma coisa que lá na frente a gente vai explicar sobre o spread bancário. E esse spread bancário, Léo, que favoreceu, houve esse colchão suficiente para suportar essa inadimplência e a gente não ter uma crise financeira no próprio sistema financeiro. Então, resumindo, a leitura do que foi o ano, você acredita que a tendência mesmo se recuperando lentamente, melhorar? A perspectiva é de melhoria, não aquele período que a gente teve de crescimento de 3 ponto alguma coisa e tal. Então, mas há um cenário positivo, eu acredito, né, que está na hora das empresas, de todo mundo ter realmente um pensamento mais positivo, mais otimista, porque, como eu disse anteriormente, se a gente tiver um pensamento pessimista, porque os fundamentos econômicos favorecem a gente acreditar e ter esse otimismo. Então a gente não precisa ficar num achismo, num pessimismo, porque a gente posterga esse crescimento. Então está na hora de a gente realmente estar com esse pensamento, porque os fundamentos econômicos favorecem. Então, 2018 a gente realmente utilizar, gastar dentro de nossa capacidade de pagamento, porque a gente sempre diz, se a gente gastar além da nossa capacidade de pagamento, a gente prejudica todo o sistema, a gente prejudica a nossa família própria, as empresas, porque você compra no primeiro momento, as empresas ficam felizes em função de ter aumentado o faturamento. Mas quando cresce depois vem a inadimplência, vem a dor de cabeça. Então é importante que a gente gaste, né? É importante que a gente gaste, e agora a gente gaste dentro da nossa capacidade de pagamento. Lembrando que janeiro, fevereiro não vai vender tanto quanto antes, né? Quer dizer, você vai ter mais coisas para pagar e não vai ganhar tanto como está ganhando agora, né? Quem trabalha com vendas, por exemplo. Mas, Aldo, muito obrigado pelas suas dicas importantes aqui sobre a nossa economia. Levante a voz.